Boa noite, igreja. Graça e paz. É um prazer muito grande poder estar aqui essa noite compartilhando um pouco da palavra de Deus com vocês. Nós vamos fazer isso no formato de um estudo bíblico que eu intitulei Quando Deus e Pecadores Dizem Sim. Aqui eu me baseei naquele autor, Dave Harvey, que escreveu o livro Quando Pecadores Dizem Sim. Não sei se vocês já tiveram acesso a essa literatura, ela é muito boa. Ela serve para trabalhar tanto casais que estão noivos, quanto casais que já se casaram. E é um privilégio, né, tendo em vista a minha própria experiência pessoal, tudo que Deus fez por mim. Eu sou muito grato pelo irmão Edson, pelo convite que ele me fez, pela experiência de poder estar aqui essa noite compartilhando com vocês, como eu disse, do estudo bíblico. Agradeço a liderança principal da igreja por conceder, por permitir que eu estivesse aqui, que eu esteja aqui essa noite. E vamos direto então para o nosso estudo. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, muito obrigado, irmão. Abre em Efésios, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 33. Como é uma aula inaugural do curso, né? Então, como eu disse, nós vamos fazer isso no formato de um estudo bíblico, de uma palestra. Então, Efésios, capítulo 5, versículo 22 até o versículo 33, diz assim a palavra de Deus: Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada uma a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Esse é o grande mistério que ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Amém. Oremos. Ó Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós, ainda na Tua presença, humildemente te pedimos que a Tua palavra fale conosco, ó Deus. Ainda que não seja uma pregação, mas que aquilo que for exposto aqui biblicamente sirva como instrumento de transformação, gerando em nós consciência, gerando em nós, ó Deus, a crença correta a respeito do casamento, a respeito dos propósitos do Senhor para o casamento, e que possamos sair daqui transformados, edificados e desejosos, ó Deus, de conhecermos e de aprendermos mais na Tua palavra a respeito do casamento, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém, Deus. Bom, quando a gente fala a respeito de casamento, dentre os vários textos bíblicos que nós possuímos, o texto mais clássico, talvez o texto mais lido, o mais estudado, o mais pregado, seja esse de Efésios, no capítulo 5. É um texto em que nós poderíamos pregar aqui diversos sermões, nós poderíamos fazer uma exposição ampla de diversos
ensinamentos dentro desse mesmo texto a respeito do casamento. Mas o que nós vamos fazer aqui, como eu disse, no formato do estudo, é uma visão panorâmica em cima desse texto, mesclando então com propostas teológicas desse livro, como eu disse, Quando Pecadores Dizem Sim. E aí o que nós vamos fazer então é uma inversão. Nós vamos pegar o texto de baixo para cima, isto é, a partir do versículo 31, e nós vamos tentar então, como eu disse, expor de uma forma mais panorâmica, de uma forma mais generalizada, mais geral, esse texto, e extrairmos aqui então lições que sejam fundamentais para o casamento, para a prática do casamento, e a partir disso então entendermos que todo o curso que nós vamos fazer nos próximos encontros vai girar em torno desse texto aqui como base. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, queridos, é que o casamento ele é uma espécie de símbolo. O casamento é uma imagem, ele é um símbolo que ele aponta para a glória de Deus e ele aponta para o modo como Deus nos salva. Isto é, a disposição de Deus de nos salvar e o modo como Ele faz isso. Então, esse é o primeiro entendimento que eu preciso ter a respeito do casamento. Em geral, há uma tendência de olharmos para o casamento apenas como aquela união social, apenas como aquele, digamos assim, aquele contrato social que eu vou fazer com o meu cônjuge e a partir disso respeitar algumas normas e algumas regras sociais de convívio e nós temos com isso então um olhar muito autocentrado, um olhar que olha o tempo todo apenas para as características culturais do casamento no que diz respeito ao convívio. E aí, se nós não tivermos um olhar bíblico, se nós não tivermos um olhar coerente, correto a respeito do significado do casamento, como ele funciona e que modo nós podemos expressá-lo, vivê-lo, experimentá-lo, teremos uma tendência, infelizmente, de experimentarmos os mesmos declínios, as mesmas frustrações, as mesmas dificuldades que as pessoas aí fora, envolvidas na cultura, experimentam no casamento, por não terem esse olhar bíblico, esse olhar teológico correto. Muito bem, então pode passar o slide, querido. O que a gente vai ver então? Nós vamos ver isso aqui hoje ao longo do nosso estudo. Uma definição de casamento, o que realmente importa no casamento, o propósito do casamento. Nós vamos ver como colocar a doutrina em prática, e aí o que eu chamo de doutrina são princípios bíblicos dentro do casamento. Vamos ver como colocá-los na prática, como, de certo modo, funciona o casamento e como é que nós podemos vivê-lo de forma bíblica. Próximo slide, por favor. Então, o que é o casamento? A essência do casamento, vocês vão notar que em cada slide eu deixo apenas uma frase-chave para nós trabalharmos o argumento e o desdobramento, para não ficar uma leitura muito cansativa. Então, deixo só a frase e aqui eu faço a exposição do conteúdo. Então, a essência do casamento não é uma declaração de amor presente, é uma declaração de amor futuro. Então, quando a gente vem para o texto aqui em Efésios, no versículo 31 do capítulo 5, diz assim: por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Ou algumas versões vão dizer, os dois se tornam um só. Essa é uma referência a Gênesis, capítulo 2, versículo 24. E nessa referência, o ato aqui de deixar pai e mãe e de se unir à sua esposa, eu quero me deter apenas no verbo unir. Quando a gente vai para o hebraico, esse verbo unir traz a ideia, é traduzido como uma ideia de pacto, de aliança. Então, quando falamos que o casamento
ele é a sua essência, isto é, a sua definição, estaria não numa declaração de amor presente, mas uma declaração de amor futuro, é porque eu entendo o significado de pacto, entendo o significado dessa aliança e projeto isso para a relação matrimonial. Na perspectiva bíblica, o modo como Deus se relaciona com o ser humano é através do pacto. Então, o pacto vai além do contrato social. O contrato social é quando há uma instrumentalização. Então, ao invés de eu dizer, por exemplo, que há eu e o outro, em geral há eu e isso. O outro se transforma em isso. O outro se transforma em objeto. Então, vamos dar um exemplo simples. Quando eu pego um ônibus, que eu pago uma passagem para o motorista ou para o trocador, ou para o cobrador, a minha relação é uma relação meramente instrumental. Eu estou dando a ele o valor da passagem, o que me dá o direito de ser transportado por aquele veículo, de trafegar ali, e eu permaneço ali e vou para o meu destino, de acordo então com o trajeto que o veículo faz. Então eu não tenho intimidade com o motorista, eu não tenho intimidade com o trocador, é uma relação meramente instrumental. Até certo ponto, minha relação cotidiana com meu cônjuge é também uma relação instrumental, do ponto de vista de que eu não fico abraçando o tempo todo, beijando o tempo todo, fazendo juras de amor o tempo todo. Há uma relação cotidiana, e nessa relação cotidiana ela vai sendo pouco a pouco instrumentalizada. Em outras palavras, ela vai sendo objetivada, vai se tornando cada vez mais objetiva, cada vez mais prática. E quando eu enfatizo essa relação cada vez mais prática, é evidente que aquilo que eu sinto hoje, que aquilo que eu experimento hoje pelo meu cônjuge, esse mesmo sentimento não estará presente daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. As pessoas com o tempo elas amadurecem, e essa maturidade vai fazendo com que a própria percepção sentimental também mude. Então, se eu me caso, ou se eu estou num casamento, criando expectativas emocionais, sentimentais, baseados naquilo que eu sinto hoje, baseado naquilo que eu experimento hoje, principalmente quando eu estou ligado apenas ao contexto das boas emoções, dos bons sentimentos, dos bons momentos do casamento, eu corro o risco de fracassar no relacionamento com a minha esposa. Porque não é todo dia que ela está bem-humorada, não é todo dia que eu estou bem-humorado, não é todo dia que experimentamos bons momentos do casamento. E onde é que a nossa cultura, por exemplo, se fixa? Não que seja errado, necessariamente errado, tá? Mas quando você pega, por exemplo, um casal, e aí hoje é muito comum os casais escreverem votos, né? Os juramentos lá do casamento, os votos do casamento. E aí as pessoas às vezes tendem a se prender nesses votos. Queridos, esses votos são efêmeros. Esses votos são passageiros. Depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, muitos cônjuges já nem conseguem sequer se lembrar do que eles votaram, do que eles prometeram ali, daquelas juras de amor. E o que não dizer da experiência dos desapontamentos, das frustrações que vão minando essas expectativas desses juramentos. Portanto, o entendimento correto de que o homem se une à sua mulher não pode ser e não pode estar ligado a uma declaração de amor presente. Ela precisa sempre estar ligado a uma declaração de amor futuro. O que significa essa declaração de amor futuro? É como se eu dissesse o seguinte: ao estar casado com a Patrícia, então eu prometo ser fiel e cuidadoso e servi-la hoje, amanhã, depois de amanhã
mês que vem, ano que vem, ao longo da vida, enquanto Deus me der vida e saúde, e mesmo quando eu não tenha mais saúde, continuar sendo fiel e continuar servindo e continuar cuidando e continuar amando, sempre, independente do que acontecer comigo ou independente de fatores externos que ocorram. É por isso que é sempre uma promessa de amor futuro. Porque aquilo que eu experimento hoje, aquilo que eu sinto hoje, pelo meu cônjuge, eu não posso me basear em boas emoções ou más emoções, em bons sentimentos ou maus sentimentos, em bons momentos ou maus momentos, para que, em outras palavras, aquilo que eu experimento hoje não pode atrapalhar o amor que eu sinto pela minha esposa. E o que em geral, com o passar do tempo, vai acontecendo, é que as experiências boas e ruins do convívio vão minando esse amor. Então a definição, por isso que o autor propõe, o David Harvey, e alguns estudos bíblicos vão propor, é que o correto não é eu me basear no que eu sinto hoje, porque o que eu sinto hoje pode estar pautado apenas em algum bom momento que eu esteja passando pela minha esposa, com a minha esposa. Mas o correto é que aquilo que eu devo ser e fazer por ela esteja acima de qualquer circunstância, boa ou ruim, que eu venha experimentar. Estão entendendo? Está tranquilo até aqui? Então a definição correta de casamento é essa. Casamento é uma promessa de amor futuro. Todos os dias eu prometo para mim mesmo e para o meu cônjuge que o compromisso que eu tenho hoje eu vou ter amanhã. Chegou amanhã, eu prometo que terei amanhã de novo, e amanhã de novo, e amanhã de novo, e assim sucessivamente. Todos os dias eu prometo que do jeito que eu sou hoje, eu serei amanhã. Essa é a essência, é assim que a gente define um casamento bíblico. Próximo slide. E o que realmente então importa no casamento? Viver para a glória de Deus. Isso aqui parece muitas vezes evasivo, porque nós não entendemos muitas vezes, e muito bem, o conceito de glória. O conceito de glória não está ligado apenas à presença de Deus, que eu sinto em alguns momentos de devocional, em alguns momentos em que eu posso me emocionar, em alguns momentos de êxtase, em alguns momentos de culto, em alguns momentos de evangelismo. Não, a glória de Deus está ligada à sua santidade. O John Piper vai propor que, da mesma maneira que Deus é santo, quando Ele precisa expressar essa santidade, isto é, da mesma maneira que Ele é separado da sua criação e ao mesmo tempo separado do pecado, todas as vezes que Ele precisa expressar essa santidade, todas as vezes que Ele precisa expressar essa separação, chamamos isso de glória. Então viver para a glória de Deus é viver com consciência e entendimento de quem somos, qual é o nosso papel na criação, na queda, na redenção, o que Cristo faz por nós e como agora, enquanto cristãos individualmente, vivemos os princípios do reino, vivemos o que é ensinado no Evangelho em todas as esferas da nossa vida, incluindo o casamento. Incluindo o casamento. De modo que a principal fundamentação para se viver no casamento é a glória de Deus e não a felicidade. Eu já ouvi muita gente dizendo o seguinte: olha, você pergunta, por que você se casou? E uma outra pessoa diz, eu me caso para ser feliz. A nossa cultura, reparem que a nossa cultura, principalmente de meio século para cá, ensina muito sobre o sentido da vida estar na felicidade.
você encontrar sentido na felicidade. Só que a felicidade é um estado de espírito. Ninguém é feliz ou fica feliz o tempo todo. A felicidade é um estado de espírito. É um momento em que você está muito vinculado à satisfação, principalmente satisfação das nossas necessidades. Então, quando você vira e fala assim, olha, eu me caso para ser feliz, você está colocando um jugo, você está colocando um fardo, um peso sobre o outro que não é responsabilidade dele. O único que é capaz de te fazer feliz, ao ponto de você ter uma experiência de, digamos assim, de satisfação, é o próprio Deus. Tirando Deus, nada e nem ninguém te faz feliz nessa perspectiva da satisfação plena, de você estar em equilíbrio emocional com as suas expectativas e os seus desejos. Ao mesmo tempo, também não é correto dizer que eu me caso para fazer o meu cônjuge feliz, porque senão eu estou, da mesma maneira que eu não posso criar nele uma expectativa de que ele me faça feliz, eu não posso permitir que ele crie uma expectativa idolátrica em mim de fazê-lo feliz, porque quem vai tornar meu cônjuge feliz é o próprio Deus. Então, como é viver para a glória de Deus? Eu já sou feliz em Deus, e eu compartilho da minha felicidade que eu recebo de Deus com o meu cônjuge. Perceberam como é que é 100% diferente? Com isso eu não tenho obrigação de fazer o meu cônjuge feliz, e ele não tem obrigação de me fazer feliz, porque quem nos torna felizes, no sentido de satisfeitos e em equilíbrio com as nossas expectativas e os nossos desejos, é o próprio Deus. O que vai nos provocar então a reflexão de você se perguntar, será que realmente sou feliz em Deus? E aí é algo que você precisa resolver com Deus. De modo que, uma vez que entendemos que o que realmente importa no casamento é viver para a glória de Deus, o Dave Harvey vai levantar uma proposta muito interessante, que é a de que, de alguma forma, por sermos cristãos e termos acesso à palavra de Deus, somos todos em algum nível então teólogos. Todos temos algum conhecimento das doutrinas bíblicas e da própria palavra de Deus. Na condição então de teólogos, isto é, na condição de conhecedores sobre Deus, a respeito de Deus em algum nível, nosso casamento estará pautado, estará baseado, digamos assim, a sermos bem-sucedidos ou mal-sucedidos, estará baseado no conhecimento que temos de Deus. Interessante, não é? Existe uma tensão que reside, apesar de entendermos que o casamento vem da parte de Deus, que aponta para a sua glória e o modo como Deus nos salva. Existe uma tensão presente em todos os casamentos, independente da época que a pessoa se casou, do lugar que ela está casada no planeta e da sua cultura, e de ela ser cristã ou não. Essa tensão é o pecado. Todos nós carregamos uma bagagem educacional que vem dos pais, carregamos uma bagagem cultural que vem do ambiente onde nós vivemos antes de sermos casados, e é evidente que nós levamos essa bagagem para o casamento. A questão é que essa bagagem vem com o pecado embutido. E aí, uma das grandes dificuldades de conseguirmos experimentar, viver para a glória de Deus, é por causa da presença do pecado em nós. E aí, quando tentamos corrigir o casamento, olhamos para o pecado do cônjuge, olhamos para o pecado no outro e tentamos fazer apontamentos de consertos no outro, quando na verdade deveríamos estar olhando para nós. Para nós. Então, quando olhamos para nós e para o pecado que é em nós, então nós descobrimos que somos, em alguma medida,
teólogos, isto é, nosso conhecimento da palavra de Deus vai nos ajudar a ser bem-sucedidos, e ao mesmo tempo refletimos numa espécie de teologia do pecado, isto é, refletimos diariamente na nossa capacidade de pecar e de errar, e com isso então, o correto é que a gente sempre tentasse policiar, olhar para o nosso coração e ver o que é possível fazer para a constante e correta manutenção do casamento. E aí, o que tudo isso até agora tem a ver com o modo como Deus nos salva? Muito interessante. Da mesma maneira que num pacto há uma disposição da parte de Deus de continuar nos amando, de manter nossa salvação, de passar a eternidade conosco, o pacto, isto é, o homem unir-se à sua mulher, tem a ver com essa disposição contínua, diária, de dizer sempre: amanhã continuarei amando como amo hoje, amanhã continuarei perdoando como perdoo hoje, amanhã continuarei com a mesma disposição que tenho hoje, assim como Deus tem sempre essa disposição. E do mesmo modo então, quando vamos estudar o que realmente importa no casamento, quando olhamos para a glória de Deus, para a face de Deus, nós descobrimos o quanto nós somos pecadores. E aí nós descobrimos que muitas vezes nós mesmos somos o nosso pior problema no casamento. E que o inimigo não é o cônjuge por causa dos erros e dos pecados que ele ou ela comete. O nosso pior inimigo somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Mas como o objetivo é viver para a glória de Deus, o que nós precisamos fazer é também buscarmos por essa presença e por essa graça de Deus, que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ela. Então, o que realmente importa no casamento é viver para a glória de Deus. Próximo slide, por favor. Sendo assim, se eu tenho que viver para a glória de Deus, qual seria um propósito para o casamento? Ora, queridos, há vários propósitos. Agora, com base aqui no nosso texto, quando a gente vai para os versículos 25 e 26, a gente descobre o propósito do casamento à luz do propósito de Deus. Os versos 25 e 26 diz assim: marido, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da água. Se a gente pudesse usar uma expressão, então, para dizer qual o propósito do casamento, com base nesses versículos, eu diria que seria promover a purificação. O propósito do casamento, à luz da vontade de Deus, é promover em nós purificação. Repare que o texto começa dizendo: o marido ame cada um a sua esposa como Cristo amou. Então, qual é a nossa referência de amor? Cristo. Cristo amou a igreja, ok? Ele se entregou por ela com um objetivo: torná-la santa, isto é, torná-la também separada. De que forma? Pela purificação da palavra. Então note que Cristo, quando Ele entra na nossa vida depois da salvação, Ele promove em nós amor, Ele promove em nós a experiência de nos sentirmos amados por Deus. Ele promove em nós a experiência de salvação do ponto de vista de que não há mais condenação sobre nós do pecado. Mas há algo que Cristo promove em nós que nós não atentamos para esse detalhe. Cristo promove em nós mudanças, transformações. Nosso caráter
é transformado. Nosso jeito de ser, nossos maus hábitos são transformados em bons hábitos. Essas mudanças profundas só mostram que hoje nós somos uma sombra, uma espécie de um borrão quase irreconhecível do que haveremos de ser na eternidade, quando realmente nos tornarmos pessoas as quais Deus decretou que nós devemos ser. Deus um dia planejou para nós sermos melhores do que somos hoje, porque hoje o pecado nos impede de chegarmos naquele nível de pureza, de santidade e de condição existencial a qual Deus planejou. Então Cristo nos muda. E como isso acontece no casamento? Gente, isso é fantástico. Cristo nos muda através dos meios santificadores, como a leitura e estudo das Escrituras, como a oração, como os momentos devocionais, que são as disciplinas espirituais. Mas Cristo também nos muda usando o nosso cônjuge como instrumento de transformação. Então, quando uma pessoa está namorando, que ela fala assim, olha, eu estou procurando por alguém que me aceite do jeito que eu sou, que não me mude em nada. É coerente que até certo ponto a pessoa te aceite como é, do ponto de vista da sua personalidade, do ponto de vista daquilo que te caracteriza como humano, que é a sua personalidade, aquilo que caracteriza o seu comportamento. Contudo, existem hábitos, existem formas de pensar, existem princípios de crença que podem e que devem ser mudados em nós à medida em que Deus nos purifica e nos santifica, nos preparando para a eternidade. E quem vai ser o instrumento dessa purificação é o cônjuge. Por isso que o marido tem que amar a esposa do jeito que Cristo amou. Porque quando o marido ama a esposa do jeito que Cristo amou, da mesma maneira que Cristo muda, promove as mudanças para a salvação, o marido vira instrumento de Deus para a promoção de mudanças na vida da esposa. Assim como vice-versa, a esposa se torna instrumento de mudança também na vida do marido. Você quer ter uma experiência mais ampla do que essa no casamento? Do que o casamento? O casamento revela todas as suas virtudes, mas o casamento também revela todas as suas mazelas, seus defeitos, seus pecados. O pior do seu eu, o pior de você, também está revelado no casamento. Vocês conhecem o pastor Léo, mas vocês não conhecem o Leonardo. Quem conhece é a Patrícia. Vocês conhecem, talvez, alguns dos pecados do pastor Léo, mas vocês não conhecem as mazelas e os defeitos do Leonardo. Quem conhece é a Patrícia. Vocês não conhecem e não têm como saber o que há para ser mudado ainda em mim, que Deus tem que gerar transformações em mim, através do Espírito. Mas quem faz as correções, quem faz os apontamentos, quem dá as dicas de melhoria, é a Patrícia. Então percebam que interessante. Percebam que interessante. Um dos propósitos do casamento, à luz da vontade de Deus, não é apenas, ou não está restrito apenas, o seu prazer de ter uma companhia, ou a sua capacidade de reprodução, ou ainda a sua satisfação de amar uma pessoa e de ser amado. Mas Deus vai além disso e tem por propósito purificar você e a mim através do cônjuge.
santificar-nos, separar-nos, preparar-nos para a eternidade através do cônjuge. Isso é muito profundo, porque isso dá um significado teológico, isso dá um significado bíblico e de uma respeitabilidade tal que você nunca mais vê seu cônjuge como você via. Se antes você já via com admiração, se antes você já via com respeito, agora você também vê com o temor de Deus, porque você sabe que Deus está operando na sua vida através dele ou dela. E é aí que, dentro dessa perspectiva, a gente repara que os confrontos no casamento acabam se tornando inevitáveis. Muitas vezes há uma visão cristã de que o confronto no casamento está restrito apenas ao pecado, sob aquela ótica de que nós não devemos ter o confronto. Mas isso é uma visão minimalista, é uma visão muito reduzida. Como cristãos, nós devemos esperar pelo confronto, sim, porque se hoje eu sou apenas uma sombra do que eu hei de me tornar, quando eu for totalmente purificado por Cristo, então é claro que no meu convívio com a Patrícia eu farei coisas que vão decepcioná-la. É claro que no convívio que ela tem comigo, ela fará coisas que vão me decepcionar. É evidente que no convívio um com o outro eu terei ideias, pensamentos, talvez atitudes ou omissões que não serão do agrado dela e vice-versa. Então os confrontos inevitavelmente surgirão por causa da presença do pecado. Mas ao mesmo tempo nós devemos nos alegrar em saber que esse confronto, o fim dele deve nos conduzir à maturidade e não ao término do casamento. O fim dele deve nos conduzir ao crescimento espiritual e não à mágoa, à falta de perdão e ao declínio espiritual. O confronto estará lá como uma comprovação de que Deus, ao usar o nosso cônjuge para nos santificar, o cônjuge vai estar fazendo um apontamento de algo que há em nós que ainda não é bíblico, que não é certo, que não é santo. E a nossa própria atitude, muitas vezes errando, vai comprovar que ainda não chegamos lá. Bom, entendidos então que o propósito é promover essa purificação, essa transformação, vamos para o próximo slide. Agora é o momento de colocarmos então a doutrina bíblica em prática. Primeira coisa então que nós devemos fazer, levando em consideração essa teologia do pecado, isto é, essa reflexão diária que fazemos, de que às vezes erramos, de que às vezes pecamos, é que, primeiro, nós devemos ter a humildade de suspeitarmos de nós mesmos. Ou seja, visto que somos sempre potenciais agentes do pecado, nós nunca devemos confiar plenamente na nossa própria justiça. A justiça própria é o contrário da misericórdia. A justiça própria é aquela que reivindica a ideia de que os pecados que o meu cônjuge comete, eu não cometo. Eu sou moralmente melhor do que o meu cônjuge, porque eu consigo detectar os erros dele sob um pretexto arrogante de que eu não cometo os mesmos erros que ele. É como se fosse um auto-engano. Eu coloco na cabeça que eu não cometeria aqueles erros, fico apontando para os erros do meu cônjuge, fico o tempo todo exigindo do meu cônjuge uma correção arrogante, digamos assim, não aquela correção humilde como instrumento de Deus em amor, mas uma correção arrogante. Olha, eu não faria isso, eu não erraria dessa forma, e eu não me policio.
Eu não olho para os meus próprios erros e muitas vezes eu não aceito que o meu cônjuge aponte também para os meus erros. Então, uma forma de praticar a doutrina bíblica do casamento correto, do casamento à luz da vontade de Deus, é nunca confiar na minha capacidade moral, nunca confiar na minha capacidade achando que eu não vou cometer erros, porque cedo ou tarde eu vou cair, cedo ou tarde eu vou errar. A outra forma de colocar em prática é uma inspeção de nós mesmos. Perceba como que uma coisa puxa a outra. Se eu não posso confiar na minha capacidade moral, então o que eu devo fazer? Eu devo sempre entender que... eu vou ler aqui para ficar mais fácil para vocês. Diante de um conflito conjugal, a tendência é sempre buscar tratar do pecado do outro. A gente tem essa tendência, como se o outro fosse o único problema. No entanto, não é começando por esse ponto que a gente resolve o problema no casamento. As Escrituras não me permitem fazer dos pecados do meu cônjuge a minha prioridade. Então, essa integridade na inspeção é a capacidade de reconhecimento de que o problema pode ter começado comigo. O problema pode ter começado comigo. O meu cunhado tem uma frase que no início eu achava muito estranha, mas depois começou a fazer sentido. Ele dizia o seguinte: se a minha esposa comete um determinado erro, dependendo da situação, a culpa é minha. Se minha filha comete um determinado erro, dependendo da situação, a culpa é minha, porque eu, como pai, deveria ter atinado para orientá-la. Então isso começou a fazer sentido. Essa inspeção de nós mesmos, isto é, ter essa integridade, desse reconhecimento, é muitas vezes entender que ainda que o cônjuge falou mais alto, foi agressivo verbalmente, foi explosivo, foi temperamental, foi tempestuoso, muitas vezes pode ser que a culpa, digamos assim, dessa explosão, desse problema, dessa dificuldade, citando aqui um exemplo simples de convívio, pode ser que necessariamente não tenha sido ele ou ela. Não começou com ele ou com ela. Começou comigo, com algo que eu fiz, que eu não percebi que fiz, que gerou no outro esse tipo de... desencadeou no outro esse tipo de comportamento. Então, o primeiro passo é ter a humildade de não confiar moralmente em mim, em tudo que eu faço. O segundo passo é entender que eu preciso me inspecionar e entender que, às vezes, o problema não terá se iniciado no outro, e sim em mim, ainda que o outro manifeste isso de uma forma explosiva. A terceira é a admissão da pecaminosidade, é admitir que em mim há pecado. É verdade, queridos, que o correto, biblicamente, é que a gente lute o tempo todo contra a influência do pecado que há em nós. Mas há cristãos que na sua luta contra o pecado fazem uma certa confusão. Ao invés de eles humildemente se verem e se entenderem como pecadores que carecem da graça de Deus, eles entendem que o pecado é uma espécie de opção e que basta então que eles abandonem essa opção e vivam de uma forma sem pecar. Gente, isso é impossível. Enquanto você viver nessa vida, você vai pecar. De forma consciente ou inconsciente, você vai pecar. Isso é inevitável. E diante então dessa situação inevitável, o próximo passo é a admissão do pecado. Eu sou um pecador, sou alguém que preciso de ajuda, sou alguém que careço de ajuda. E dentro dessa admissão do pecado, muitas vezes haverá a necessidade de se pedir a Deus a sabedoria para, no momento oportuno, buscar a ajuda do cônjuge.
Porque aqui nós podemos falar desde pecados no campo do comportamento até pecados no campo de dependências, vícios, manias, hábitos, que não são tão facilmente abandonados, mas que requer a compreensão e a ajuda do cônjuge. E aí, finalmente, nós precisamos focar na graça imerecida. O que é esse foco na graça imerecida? Nós não podemos confundir necessidades com desejos, ok? Então eu posso expressar um desejo ao meu cônjuge, mas uma necessidade, meu cônjuge não tem a capacidade de suprir. Por exemplo, a necessidade de ser feliz. Meu cônjuge não tem essa capacidade. Então nós temos necessidades físicas, biológicas, psicológicas, sociais, espirituais, e são todas elas, em alguma medida, de forma direta ou indireta, supridas por Deus, ou de forma direta, ou através do envolvimento com a criação, com o restante da realidade existente. E aí, se eu ficar focando nas minhas necessidades, exigindo que o meu cônjuge supra essas necessidades, ao invés de Deus supri-las, eu teria um problema, porque o meu pecado ali será exacerbado, e aí eu poderei ter problemas no casamento. Então, o que é focar na graça? É entender que, dentro do que Deus estabeleceu para que um casal viva de acordo com a vontade dEle, que é essa purificação, que é a experiência da relação trinitária, porém de forma finita. Nós vamos ver isso no curso depois, mais adiante. E outras experiências mais possíveis de serem vividas. Então, depender da graça, focar na graça está aí. Entender que eu vou viver e experimentar com meu cônjuge apenas aquilo que Deus estabeleceu que eu posso viver e experimentar. Aquilo que é necessidade pessoal minha, meu cônjuge não vai suprir. Então, ou eu experimento isso em Deus, ou eu experimento em Deus, porque do contrário, meu pecado sempre vai me atrapalhar, porque eu sempre farei uma exigência maior do que aquilo que Deus estabeleceu, que são os limites do casamento que eu posso viver. Próximo slide. Então, como funciona o casamento? Nós já estamos terminando, queridos. Como funciona o casamento? Respeitando as diferenças entre homem e mulher. A nossa cultura hoje faz questão de enfatizar que homens e mulheres são iguais. É evidente que a nossa cultura, ela é distorcida por uma visão social pecaminosa. Um pensamento social, um pensamento coletivo, distorcido por causa da presença do pecado em nós. A Bíblia nunca apresentou homem e mulher como seres iguais. Existem aspectos comuns? Existem. Mas, em geral, o que a Bíblia faz é ressaltar as diferenças entre homem e mulher. Diferenças psicológicas, diferenças biológicas, diferenças hormonais, diferenças espirituais, enfim. Homens e mulheres têm reações diferentes diante dos mesmos contextos. E Deus nos fez diferentes para nós nos complementarmos. Imagina se a Patrícia tivesse todas as características masculinas que eu tenho, não ia dar certo. E eu não estou falando de questões biológicas, estou falando de questões psicológicas. Imagina se eu tivesse todas as características femininas que ela tivesse, também não ia dar certo. Também não ia dar certo. Então, as características, eu até recomendo um livro para vocês, que o título parece, assim, um pouco estranho, mas ele é um livro científico, tá? Se chama Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor?
É um livro de 2 psicólogos, um casal, marido e mulher. Eles passaram 30 anos estudando as diferenças biológicas, psicológicas, emocionais, entre homens e mulheres. Muito interessante o livro, muito interessante, que dá então todos esses detalhes das nossas diferenças. E aí vamos para o versículo que ressalta essas diferenças, que é o versículo 22 até o 24. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Falar isso hoje, até num contexto eclesiástico, parece uma aberração. Se prega tanto hoje a ideia de homens e mulheres serem iguais, que o próprio conceito de sujeição está totalmente distorcido pelo pecado. Tem-se a ideia de que a sujeição está ligada a uma despersonalização da mulher, uma desqualificação dela enquanto gente, enquanto pessoa, enquanto ser humano. E um abuso completo com base no bel prazer do masculino, do homem, o que não é verdade. Liderança e submissão não estão em conflito. Liderança e submissão são os papéis existenciais e sociais do casamento e da família. Repare um detalhe: se aqui está dizendo que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou, queridos, a definição de liderança do marido é um amor em que ele dá a própria vida pela esposa. É dar a própria vida, se necessário. A Patrícia sabe que eu só não dou um rim para ela porque eu não tenho. Mas se ela precisasse, eu daria. Mas fato é que a sujeição, a submissão, tem um conceito muito interessante. Submissão não é anulação da personalidade, mas sim uma permissão consciente para um cuidado inteligente. É quando a mulher permite que o marido cuide dela, que o marido a proteja. Dentro dos papéis sociais, assim como ela é administradora do lar e dos filhos, o marido é aquele que provê, que protege. E quando a mulher então permite que ele provenha e que ele proteja, ela está se submetendo de forma inteligente e consciente e permitindo que o marido também, de forma inteligente, cumpra os seus papéis bíblicos. Então o marido nunca pode subjugar a esposa conforme os seus desejos e a sua vontade. A liderança é uma liderança para cuidar dela como Cristo cuida e amou a igreja e se entregou pela igreja. Muito interessante, né? Vamos a um exemplo prático, coisa bobinha. De repente o esposo e a esposa, porque o certo seria que eles sempre chegassem a um acordo em tudo que fossem fazer. Mas de repente esposo e esposa decidem ter um pouco a mais de dinheiro, uma reserva, decidem comprar um carro. Aí a esposa quer o carro azul e o marido quer o carro vermelho. A palavra final é do marido, biblicamente falando. Ele definiu que eles vão comprar o carro. Mas já que é para amar como Cristo amou a igreja, então o carro é azul. Estão conseguindo entender? A palavra final é do marido. Vamos comprar o carro. Ótimo. Mas se é para ele se entregar como Cristo amou a igreja, então ele abre mão do seu desejo do carro ser vermelho e o carro se torna azul. O que não dá para a mulher o precedente de fazer chantagem emocional sempre. Está lá em Efésios capítulo 4, 5, versículo 24, você tem que me amar, então fazer todas as minhas vontades.
O marido é o cabeça justamente para que ele tenha condições de olhar biblicamente e determinar os limites. Olha, isso aqui é bíblico, isso aqui não é. Isso aqui nós podemos fazer, isso aqui agora nós não podemos. Mas poderemos fazer depois, se for o caso. Então é uma liderança inteligente que cuida e é uma submissão inteligente que permite o cuidado. É assim que qualquer casamento funciona, em qualquer época, em qualquer lugar do planeta. Desde Adão e Eva até hoje. E será assim até a volta de Jesus. E aí a última pergunta, né? Que é o próximo slide. Como é que eu vivo o casamento de modo bíblico? O verso 18 diz assim: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Ser cheio do Espírito. É assim que eu vivo o casamento bíblico. Mas ser cheio do Espírito, volto a dizer, não é o momento do êxtase, não é o momento do choro na devocional, não é o momento que eu estou ouvindo uma música e estou emocionado. Ser cheio do Espírito é ter uma vida com Deus. Vocês já repararam que quando os cônjuges escolhem algo que os atrai um no outro, normalmente nós tendemos a escolher coisas efêmeras. A gente escolhe um olhar, a gente escolhe o corpo escultural, a gente escolhe o patrimônio, a gente escolhe palavras lisonjeiras, bonitas, encantadoras, sensuais. Mas nós nos esquecemos de um detalhe: nós envelhecemos e nós vamos morrer. Essas coisas então que nós escolhemos, com o passar do tempo, elas vão se enfraquecendo no casamento. O olhar muitas vezes já não é o mesmo, talvez devido às frustrações. As palavras lisonjeiras já não são mais as mesmas, talvez devido à idade, talvez devido à maturidade. Tem-se um outro entendimento do casamento. Então, o que devemos escolher que nos atraia no nosso cônjuge? Devemos escolher aquilo que cresce cada vez mais, que é uma vida com Deus. Eu nunca vou me esquecer quando eu comecei a namorar com a minha esposa, que numa conversa assim bastante informal, eu brinquei com ela e falei: bom, pois é, quando eu cheguei lá você me viu de boina, então você não sabia que eu era careca, você descobriu depois. Então o que te atraiu? Ela falou: olha, o que me atraiu em você foi a presença do Espírito Santo na sua vida. E sempre que eu renovo, digamos assim, os votos com a minha esposa, sempre que nós temos esse momento de intimidade, de conversarmos um com o outro sobre o que ainda nos atrai, ela faz questão de me lembrar: eu estarei com você enquanto eu perceber a presença do Espírito na sua vida. É claro que há outros elogios, é claro que há outras falas, mas perceberam que impactante, que interessante? E não é porque se trata da minha esposa, mas porque é o correto, é a escolha de uma virtude espiritual, é algo que a eternidade virá e isso não vai passar. Eu vou envelhecer, eu vou engordar, já dei uma engordadinha, né? Mas eu vou engordar mais, talvez não. Talvez eu vou ficar flácido, muito provavelmente. Talvez eu não vou ter cabelo branco, porque o resto do cabelo vai acabar de cair. Mas ainda assim, minha esposa escolheu em mim uma virtude espiritual. Com o tempo, nossos cônjuges devem se tornar os nossos melhores amigos, os nossos conselheiros fiéis, aqueles para quem nós confidenciamos todas as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, inclusive os nossos pecados. O nosso cônjuge, com o tempo, deve ser aquele que nós admiramos, porque ele nos inspira a ter uma vida com Deus da mesma maneira que ele tem. É nisso que nós devemos focar ao longo dos anos, na manutenção do casamento. E é assim então que nós conseguimos viver esse casamento nessa perspectiva bíblica,
de um marido sempre amar a esposa como Cristo ama, e da esposa se sujeitar inteligentemente ao marido, como ela se sujeita a Cristo, permitindo a sua proteção e o seu cuidado e o seu amor. Então, que nós não nos esqueçamos disso. Ao longo desses encontros que nós teremos, se não me engano, 12 lições, não é isso? E essas lições vão começar trabalhando os fundamentos espirituais do casamento, depois os fundamentos psicológicos e sociais, e finalmente, então, nós trataremos de assuntos com a temática do cotidiano. Mas o objetivo, então, do curso é buscarmos aquele esclarecimento bíblico que nós já começamos a ter aqui essa noite, da vontade de Deus para o casamento e de como vivê-lo corretamente. A gente vê muito curso por aí dizendo que tem que abrir a porta do carro, tem que ser gentil, tem que fazer, tem que acontecer. Eu não sou contra esse tipo de orientação, mas eu sou a favor de uma orientação bíblica. Eu sou a favor de uma orientação de algo que não seja efêmero. Eu sou a favor de uma orientação de algo que não seja casual. Eu sou a favor de uma orientação que vai lançar em nossos corações raízes profundas, e essas raízes vão crescer e se transformar numa árvore frutífera, que é a manutenção do nosso casamento debaixo das poderosas mãos de Deus dentro da sua graça. Então eu espero que o estudo tenha falado ao seu coração, que você tenha conseguido entender dentro dessas perguntas que nós fizemos, como esse texto de Efésios é profundo, mostrando a vontade soberana de Deus para nós. A vivência a dois vai além de um contrato social. A vivência a dois é pactual, expressa o modo como Deus nos salva e aponta para a sua glória e para o seu amor. Então, muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês.